Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João e hoje a gente está dando início a um estilo de vídeo diferente, um novo temário, que são tentativas de análise de conjuntura, tá? Aqui eu não vou falar só dos fatos, também vamos interpretar os fatos, que é o método marxista, né, de análise de conjuntura e que lembra o método científico. Colhe os dados, os fatos e faz a interpretação deles de forma de onde eles vêm, como estão e para onde tendem a ir, tá bom? E para isso a gente tem que começar pela totalidade. E para começar pela totalidade, a gente tem que começar com o mundo. Se esse tipo de vídeo funcionar, eu vou fazer mais, tá? Essa tentativa de interpretação. Eu tenho assim, uma série de comentários sobre conjuntura que eu acho que vale a pena transformá-los em texto, né? Assim, em texto por aqui pro vlog e tudo mais, para a gente ter uma clareza maior do que acontece, tá? Como é análise do tempo curto, pode ter falhas, pode ter imprecisões, mas como sempre que eu achar que tem uma coisa interessante a ser dita, eu venho aqui, se o vídeo funcionar, dividir com vocês, tá bom? Pois vamos direto para o mundo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos manteve os juros crescidos, né? Ele não aumentou a taxa de juros, mas manteve a taxa de juros depois de uma sequência de elevações, porque a inflação veio alta, mas veio menor, né, do que o esperado pelo mercado. E o mais importante, o Banco Central Europeu, que tem relação com o euro, que é a segunda principal moeda do mundo, né? Então, eles aumentaram os juros, tá? E via de regra, se você tem juros e pleno emprego, ou seja, desemprego baixo, você tem sinal de crise. Tá? Se você quer saber se tem uma crise econômica nacional, mundial prestes a acontecer, você vê três fatores. Se o desemprego está baixo, ou seja, os salários tiram uma parte de lucro de uma parte da burguesia, uma parte da burguesia perde lucro em forma de salário, porque o desemprego está baixo. O segundo aspecto é que os juros sobem, né? Lógico, assim, pelos juros, uma parte da burguesia perde o lucro. E se há inflação da matéria-prima, ou seja, se a matéria-prima como chips está com um preço elevado, o que também tira lucro de parte da burguesia. A questão do pleno emprego, nos Estados Unidos está tendo uma revolta contra o emprego, as pessoas não estão aceitando emprego, está sobrando vaga e desemprego baixo, e isso aumenta os salários, isso gera mais greve, luta de classe, mais sindicatos são fundados nos Estados Unidos. Então isso, o pleno emprego na Europa e nos Estados Unidos é o sinal da crise mundial, é o principal, tá? De que tem uma crise mundial sendo gestada na Europa, nos Estados Unidos e logo no mundo, tá? Porque vai contaminar todo mundo. Já é uma crise, tá? Pro capital, desemprego baixo é crise, porque pelos motivos ditos aqui. Aí eles tentam desestimular a economia subindo os juros, ou seja, os juros não é causa da crise, como pensa a economia vulgar. Os juros antes são consequência de que a crise já tá no subterrâneo da economia, tá? Então o Banco Central Europeu subiu os juros os Estados Unidos manteve alto para os padrões deles, né, os juros altos. Depois a gente vai entrar nos juros brasileiros, mas não é o momento agora, tá? A Alemanha já está com recessão, tá? A Alemanha já tem recessão e é a principal economia da União Europeia, é uma economia importantíssima assim, para o mundo também, não só para a União Europeia. Então há a possibilidade da crise mundial não começar nos Estados Unidos, como foi de 2008, mas na Europa. Sobre isso, me permite dar um palpite. É um palpite, não é propriamente científico, tá? Eu acho que a crise nos Estados Unidos vai começar com a crise dos streams, a crise da internet. Netflix, Amazon um pouco, porque a Amazon tem mais de um setor que ela atua, né? A Disney e tudo mais. Porque o Schumpeter, que é um economista burguês talentosíssimo, ele disse assim, ó, a crise, tem até o livro dele aqui, a crise não surge
nos setores clássicos da economia, ela surge nos setores novos da economia. Porque nos setores novos da economia, nos novos produtos da economia, começa um processo de concorrência muito grande. Várias empresas querem investir, não tem monopólio, não tem grandes empresas consolidadas. Várias empresas investem e como várias empresas investem, o produto fica muito barato. E ficando muito barato, passa a não valer a pena investir. Aí a economia entra em crise. Isso aconteceu com a Netflix. A Netflix era um monopólio na prática, só ela produzia muito bem. Até que quando ela estava por cima da carne seca, vamos dizer assim, surgiu a Amazon, surgiu a Disney Plus, a HBO. Então você cria uma concorrência muito grande nessa área. Aí os preços tendem a cair, o lucro tende a cair, o mercado consumidor tende a se fragmentar, o que vai prejudicar o lucro das ações das empresas, né, no mercado financeiro e gerar uma crise. É um palpite, tá? Se tiver certo eu vou espalhar ao vento que eu acertei, mas é um palpite, tá bom? O mais importante aqui é que o pleno emprego é o sinal da crise, o desemprego baixo. Não porque gera inflação, isso é dizer que pleno emprego, desemprego baixo gera inflação é besteira. O problema do pleno emprego é a inflação dos salários tendem a crescer, as greves tendem a ser mais duras, tá bom? Então a gente tem esse aspecto da greve geral. Dito isso, feito esse panorama, vale destacar uma coisa. Uma das coisas que está adiando um pouco a crise é que após o fim da pandemia, começou a se regular um pouco melhor o mercado. Então a matéria-prima ficou um pouco mais barata. Então, por exemplo, os chips estavam muito caros, estão ficando mais baratos um pouco, não tanto, mas um pouco. Algumas matérias-primas que estavam muito caras ficaram um pouco mais baratas e tudo mais. Isso tem dois fatores. Um é que o mercado antes estava desregulado, a produção, a distribuição, e outra era que, como é que eu vou dizer? Enfim, eu acho que fugiu da cabeça, mas basicamente é isso. O mercado de matéria-prima estava saturado, tá? Você tinha, por exemplo, como as pessoas ficaram em casa, houve uma grande demanda por tecnologia, por celulares, computadores, notebooks, isso gerou uma super demanda, tá? Houve uma série de redução de preços depois, mas teve um fator também que foi o mercado. Eu lembrei aqui o que eu queria dizer, desculpa a confusão, mas é porque funciona assim mesmo. Então, assim, quando você teve um pouco antes da pandemia, a gente já sabia, ou então quem era mais atento, quem era mais marxista, por exemplo, a Crítica da Economia, que é um site que eu acompanho, já tinha feito essa observação, a gente estava à beira de uma crise mundial, antes da pandemia. A pandemia, ela fez duas coisas, ela disfarçou a crise mundial e ela adiou a crise mundial ao mesmo tempo. O que foi que fez? Os europeus e os americanos injetaram dinheiro e não foi pouco dinheiro na economia. Isso gerou pleno emprego. Você gerou um aquecimento do mercado que exigiu mais matéria-prima. E aí inflacionou o preço da matéria-prima. Isso deixou as fábricas funcionando a todo vapor. É importante dizer sobre isso, porque o governo americano, por exemplo, tinha em 2007 $1 trilhão rolando no mercado, na economia. Em 2008 para 2009, ela dobrou a quantidade de moeda na economia, de 1 trilhão para 2 trilhões. Depois desses 2 trilhões, saltou para 4 trilhões. Depois desses 4 trilhões, saltou para 8 trilhões. 8 trilhões, agora está chegando a 9 trilhões de dólares, ou seja, é muita moeda no mercado que pode não gerar inflação, mas gera um superaquecimento do mercado. Tá? Isso para o capital é horrível. O capital quer a economia morna, para não ter concorrência, para não ter concorrentes, entendeu? Ela não quer economia ativa. Agora, fechado isso, a gente tem que falar sobre a guerra da Ucrânia, tá? É normal numa guerra que um invasor, no primeiro momento, entre no território inimigo com toda a força, com energia, com potência, parece que ele vai ganhar todas. Chega um certo ponto em que ele não consegue mais avançar. Por quê? Porque o inimigo, ao recuar, o defensor do território, ao recuar, ele fica concentrado, ele fica mais forte
e o invasor fica longe da fonte de matéria-prima, né? De bala, de comida, que é o território dele, a Rússia, né? Então, quando o exército russo ficou muito longe da Rússia, os custos de operação ficaram muito altos, a, a logística ficou muito cara e muito perigosa. Então, o segundo ato, normalmente, isso é uma regra de guerra, tá? É uma lei de guerra, assim, é muito comum, não é a regra total, mas não é uma regra absoluta, mas é uma lei relativa. Depois que o exército invasor invade, vem com toda a força, chega um momento que ele começa a recuar. E às vezes recua de forma apressada, tá? Problema. Outra lei da guerra. Quem defende tem mais vantagem do que quem ataca, porque quem defende se posiciona bem, quem defende tem os populares, né, o povo a seu favor, quem defende tem uma logística melhor, então a defesa é melhor, tá? Não vou entrar em detalhes, eu tenho um curso sobre isso aqui, mas defender é melhor do que atacar do ponto de vista da guerra. E a Ucrânia se defendia, por isso ela tinha a vantagem da defesa. Agora a defesa passou para o ataque. A Ucrânia que se defendia passou a atacar, a avançar. E a Rússia que atacava passou a defender. Então a Rússia ganhou a vantagem da defesa. Tá? Muito parcial, por exemplo, ela está em território inimigo, que é um território hostil. O povo vai lutar como pode contra eles no seu território. Mas isso quer dizer que vai ter um certo arrasto da guerra. Mas no momento a Rússia está em desvantagem, está na defensiva do ponto de vista militar, tá? A Rússia criou trincheiras onde ela ocupava na Ucrânia, e essas trincheiras servem de primeira defesa contra as tropas ucranianas, tá? De tal forma que o custo político está muito grande. Nós tivemos uma revolta de mercenários na Rússia, quase beirou a guerra civil o país, né? Então esse custo político está muito alto para a Rússia, o que tende a levar a Rússia a desistir do conflito. Não vai ser a causa, não vai ser por isso, mas enfraqueceu politicamente o governo muito, o que dificulta até o uso de arma nuclear, porque já está desmoralizado o governo em certa medida. Tá bom? Fechado esse segundo ponto, a gente falou sobre crise mundial, falou sobre a crise militar. Agora vamos para o Brasil, tá? Brasil. Primeiro, os juros estão altos, 13, alguma coisa por cento, tá? 13,75. Eu tenho uma posição que eu considero ortodoxa do ponto de vista marxista, mas é muito impopular, tá? Eu não vou editar o vídeo para botar a citação do Marx, mas no Salário, Preço e Lucro, no capítulo sobre rendimentos, Marx diz que é um falso socialismo defender a queda dos juros. É um falso socialismo. Queda dos juros não é uma política de esquerda, é uma política burguesa. Mais propriamente da burguesia industrial, que quer os juros baixo. Então, Ciro Gomes, por exemplo, que defende a burguesia industrial, o programa dele é burguesia industrial, defende a queda dos juros a todo custo. Se os juros brasileiros tivessem 8%, 6%, 4%, a inflação no Brasil dispararia. Nós teríamos uma grande inflação, assim, não seria uma inflação de uma hiperinflação, mas seria uma inflação que corroía os salários de forma séria. Eu sei que isso é impopular, mas eu tenho que dizer isso. A queda da inflação nos últimos meses no Brasil se deve, não é nem meses, semanas no Brasil, se deve aos juros elevados. Não porque os juros destrói a economia, destrói o consumo, não. Os trabalhadores, mesmo que os juros sejam altos, eles vão consumir no Brasil. Não é que nem nos Estados Unidos. Nossa cultura é outra. Por quê? Porque o trabalhador pode parcelar em 24 meses, em 12 meses, então ele suporta a dívida de forma ruim, de forma trágica, mas suporta. As empresas nacionais são monopólios, então elas suportam o aumento da dívida, elas têm investimentos financeiros, elas suportam o aumento dos juros.
Então, assim, os bancos já são monopólios, eles não necessitam de mecanismos dessa forma. A causa dos juros, da inflação alta no Brasil, foi que a gente teve no governo Temer uma deflação. Os preços. Tá, vou ser mais preciso. Não foi deflação, mas foi um processo de queda da inflação. Estava caminhando para ter uma deflação. Fruto da crise mesmo, fruto do desemprego, da queda dos salários, da queda do consumo. Aí o governo tentou uma série de medidas para estimular o consumo e estimular a inflação, né? Porque deflação também é crise. Então o governo, vocês lembram que o governo liberou vários direitos retidos em bancos e tal, você teve acesso a FGTS e tudo mais. Tudo que o governo pudesse fazer para estimular o consumo, ele fez, tá? Dentro dos limites dele, claro, os limites burgueses. De tal forma que a taxa de juros chegou a 2% num governo de direita, se quiser de extrema direita. 2%. Então, esse papo fácil de esquerda reformista de que o Banco Central é vendido aos bancos, tem verdade? Tem muita verdade, mas não é só isso. Os caras são responsáveis com o projeto burguês deles, entendeu? Não é bagunça, mas é brincadeira, mas não é bagunça, entendeu? Então, a taxa de juros chegou a 2% para enfrentar a inflação. O problema foi que se manteve a taxa de juros a 2% por muito tempo. Por muito tempo, por mais do que o tempo correto. Esse foi um erro do Banco Central. Por que foi um erro? Como os títulos da dívida do governo rendiam 2%, os investidores internacionais não traziam dólares para o Brasil para comprar esses títulos, eles iam investir em outros países. Então, com 2% de taxa de juros, o pessoal mesmo no computador mesmo, só onde é que está tendo taxa de juros bom para a gente investir e tal, comprar título de dívida, e não compraram mais do Brasil. Ou seja, começou a sair dólares do Brasil, começou a não entrar dólares no Brasil. E com o dólar não entrando, ficou mais raro o dólar. E o dólar mais raro no Banco Central, oferta e demanda, né? O dólar ficou caro. Então saltou para R$ 5 o dólar, de 3 para 5, R$ 6 o dólar na prática. Isso teve a consequência, como a gente importa muito, a importação é muito importante na nossa economia, houve inflação, tá? O câmbio estourou porque o juros estava baixo, aí veio a inflação. O que o Banco Central está tentando fazer é reduzir a inflação estourando a taxa de juros. Com a taxa de juros a 13%, você atrai especuladores, você atrai dinheiro, você atrai dólar para o seu país. E assim, com maior oferta de dólar, o preço do dólar cai em relação ao real, que foi o que aconteceu, e isso derruba a inflação, que foi o que aconteceu. Entende? Então, não é culpa do governo Lula que o câmbio caiu e a inflação caiu. Não é um efeito Lula, não é um efeito milagroso do Lula. Simplesmente a taxa de juros alta derrubou o câmbio, que derruba a inflação. Simplesmente isso. Inclusive, quando a Petrobras disse que não ia seguir o câmbio no preço da gasolina no Brasil, isso foi muito oportunista. Veja que quando o preço de paridade de importação deixou de funcionar, ou seja, deixou de funcionar aquele aumento automático do preço da gasolina, o objetivo foi oportunista. As ações da Petrobras aumentaram, não diminuíram. Os investidores ficaram felizes com isso, os oportunistas ficaram felizes com isso, dessa ação do governo e da direção da Petrobras. Qual foi a intenção? Os caras previram que o câmbio ia começar a cair por causa dos juros altos e decidiram, eita, pô, vamos para a gasolina não cair tanto, vamos no mercado nacional, vamos romper com a PPI. Então rompeu com a regra de paridade de preço. Então se a direção da Petrobras quiser aumentar a gasolina ou não baixar tanto quanto baixa o câmbio, ele pode fazer isso. Entendeu? Então tem uma intenção oportunista no meio.
Vamos lá. Primeiro, quando o Lula ganhou, a direita ficou na defensiva, tá? Então, teve três fatores que levaram a direita para a defensiva. Um foi a eleição do Lula, outro foi aquele problema dos índios, né, que a gente soube que foi uma tragédia em relação aos índios. E o terceiro foi o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma tentativa da direita de ir para a ofensiva, mas deu errado e recuou, foi uma desmoralização. A direita ficou na defensiva. O que o Lira está fazendo na Câmara, o que a direita está fazendo na Câmara agora é tentar ir para a ofensiva. Então eles amargaram as derrotas, então estão tentando reverter para ir para a ofensiva. Aí começou perseguição das mulheres de esquerda no Congresso, você começou a CPI do MST, você chantageando o governo. Eu sou oposição ao governo Lula, tá? Então, mas tem um processo de chantageamento. Então, a direita no Congresso está tentando ir para a ofensiva apesar do governo Lula. E o governo Lula faz por onde? Por exemplo, o governo se enterrou, literalmente se enterrou, está dependendo da sorte, quando aprovou o arcabouço fiscal, que é um teto de gastos, só mais refinado, mas é o mesmo teto de gastos. E limitando o orçamento, o governo se limitou, tá? Preparou sua própria derrota. Se não tiver importante crescimento na economia, e a gente demonstrou que a tendência geral é de uma crise mundial, o governo vai se desmoralizar, tá? É só uma questão de tempo. E isso pode sim abrir espaço para a direita, mas também pode abrir espaço para a esquerda, tá? Não. Então, nós temos esse panorama, que é um panorama de crise mundial nos próximos anos, e o Brasil não vai conseguir escapar. Na crise de 2008, o Brasil escapou durante alguns anos, até 2014, né? Porque a China fez um plano de investimento pesado estatal, o que exigiu produzir matéria-prima. Os especuladores com dólar na mão fugiram dos países centrais que aplicavam juros negativos e investiram no Brasil, que permitiu o governo ter liberdade de baixar os juros para estimular a própria economia. O governo usou o orçamento para gastar muito, ou seja, teve Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que foi um projeto de estímulo à economia. O governo não tem mais esse recurso, tá? Por quê? Porque ele estrangulou o orçamento. Aqui eu vou fazer um parênteses teórico, tá? Para você ver a importância da teoria. No livro que eu escrevi, A Crise Sistêmica, eu vou deixar ele linkado aqui, a versão mais recente pública, eu digo que é uma crise estrutural do Estado. Ou seja, o capital, em contradição consigo mesmo, entra em contradição com o seu Estado. Então, há uma contradição entre o Estado capitalista e o capital, tá? Isso se revela na necessidade do capital. O capital, na sua fase final, ele corrói o Estado burguês. Isso ele faz de várias formas para corroer o Estado burguês. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Biden quer aumentar a dívida do Estado, ou seja, corroer o Estado burguês. Ele faz isso para tentar salvar o capitalismo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os republicanos forçaram o Biden a cortar verba, tá? E tanto o Biden quanto cortar verba, além do mais, cortar investimentos e tudo mais, além do mais, tanto o Trump quanto eles mantiveram, de forma diferente, mas mantiveram uma redução dos impostos sobre os ricos. E essa redução dos impostos sobre os ricos corrói também o Estado burguês. Entende? Então o Estado burguês está sendo corroído pela própria lógica do lucro. Isso se revela no Brasil, por exemplo, no arcabouço fiscal. Você está travando o Estado burguês de si mesmo, assim, do próprio capital. Então essa contradição entre o capital e o Estado, tá? Que
tem dificuldade de se resolver. A gente vai precisar de outro Estado, um Estado socialista. Eu ia falar isso no final, mas eu vou falar agora, aproveitar essa nota teórica. É possível demonstrar que o Brasil e o mundo estão maduros para o socialismo, demonstrar factualmente, com dados, boa teoria, é possível comprovar isso. E parece que os próximos anos no Brasil serão ou revolução socialista ou fascismo. Tá? Então a gente, daqui a um ano, pode ter um processo de situação revolucionária no Brasil, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 7 anos. Mas as próximas 2 décadas serão decisivas para o Brasil. Aqueles militantes que passaram 20, 30, 40 anos esperando a hora da Revolução Brasileira está chegando. E a gente não está pronto para isso. Mas está chegando a possibilidade, tá? Mas a gente não está pronto, simplesmente não está pronto para assim, organizar. Eu não preciso explicar, nós somos minoritários e tudo mais. Então, mas existe essa possibilidade. Isso se revela como crise da democracia burguesa no Brasil. Essa crise na democracia burguesa se dá porque há uma crise econômica. Tá? O ideal do burguês brasileiro e do estadista brasileiro é a China. Uma ditadura que permite 2, 3, 4 partidos subordinados a um partido central, controle do povo, controle dos sindicatos e exploração em cima do trabalhador. A intensidade do trabalho, mesmo que o salário aumente, você tem uma intensidade do trabalho muito importante, muito forte. Então, o ideal para eles é a China, que está crescendo como nunca. A burguesia brasileira quer que a China, quer ser a China de novo, né? Mas isso não é possível, não vou entrar em detalhes muito aqui, porque o Brasil já se industrializou, já se urbanizou e já tem grande propriedade rural. Então, a China não, a China está chegando nessa fase, por isso a China está num momento de estrangulação, né, do seu desenvolvimento. Ou ele se torna imperialista com algumas empresas, inclusive estatais, ou ele para no tempo. Mas nós já fomos à China, nós esgotamos o nosso lado chinês, que foi o século XX. A gente cresceu como nunca, nos urbanizamos como nunca, exploramos a classe trabalhadora como nunca. Então a gente tem nós já fomos à China, nós esgotamos. Agora é a hora do socialismo no Brasil, se a gente quer uma nação que não seja mais só do futuro, né? A nossa situação política é reacionária. O que é que isso significa? Quer dizer que a gente tem duras derrotas dos trabalhadores, redução das greves a partir de 2017 e mesmo sendo governo de esquerda ou de direita, isso não muda o fato da situação ser reacionária. A situação não era revolucionária no governo Temer ou Bolsonaro porque o governo era de direita. A situação era reacionária por uma série de fatores, pela totalidade dos fatores. A eleição de Lula não muda isso. A gente ainda tem uma situação reacionária, que é a quebra das greves somada a uma crise econômica. Veja bem, vou fazer um parênteses aqui. No governo Temer, teve um grupo que eu participei de economia marxista, que assim que teve o golpe de Estado contra o governo, né, derrubou a Dilma, eu não vou entrar no detalhe se foi golpe ou não, mas assim, quando Dilma caiu, a gente ao mesmo tempo ali por ali entrou numa situação reacionária, tá? Então, a primeira atitude, assim, o primeiro objetivo foi limitar o Estado como investidor e gerador de emprego e pleno emprego. Tinha que botar a classe trabalhadora que estava na ofensiva para a defensiva, tinha que quebrar as greves. E para isso teve que gerar uma onda de desemprego. Uma das formas de geração de desemprego foi subir juros, a outra foi limitar o Estado como investidor, tá? Para gerar desemprego, falir as empresas menores, concentrando o capital nas empresas maiores, aumentando o lucro das empresas maiores contra as empresas menores, e gerar desemprego que limita salário, limita a greve e tudo mais, bota os trabalhadores na defensiva. Então a causa central da situação reacionária foi uma crise que gerou desemprego. Nesse grupo que eu participava, eu disse, teve esse governo Temer, o governo não era Bolsonaro ainda, eu disse, vai ter um crescimento. Eu acho que eu acertei o dígito exato. De 1,1, eu apostei que seria 1,1% e foi 1,1%.
Já no governo Temer, a economia, depois da quebra de 2015 e 2016, que foi uma quebra terrível, era natural pensar que não é terra arrasada. Porque caiu tanto, vai ter um crescimento de 1%, 2%. E assim foi. Durante o governo Bolsonaro ia ter também um crescimento de 1%, 2%, mas veio a pandemia. Eu sou radicalmente contra o Bolsonaro, mas eu estou falando de dados econômicos, tá? De 1%, 2%. Quer dizer, um crescimento pífio, um crescimento que não é nada. A medida do PIB, né, nem tão precisa assim, pode ser um crescimento de 0,5% e tal, na realidade, mas estatisticamente não pode ser tão preciso assim, tá? Pois bem, a pandemia quebrou a economia, aí teve uma recuperação um pouco depois da pandemia, mas a gente vai continuar com crescimentos fracos e a partir de uma crise mundial nós vamos ter uma crise nacional também. Então uma situação em que a gente, por causa do desemprego, a gente foi para defensiva, situação defensiva, uma situação reacionária, tá? Isso poderia ser revertido e criar uma situação pré-revolucionária, não revolucionária, mas pré-revolucionária poderia. Isso teve muito erro nosso, muito erro nosso. Por exemplo, não é tão difícil elaborar política, exige um certo conhecimento, mas não é tão difícil. O desemprego estava quebrando as greves? Estava. Qual é a solução? Acabar com o desemprego, porque as pessoas estão passando fome. O que é que a gente tem que defender? A redução da jornada de trabalho para 30, uma campanha nacional de redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Isso aqueceria a economia, tirava dinheiro dos burgueses e dava para os trabalhadores em forma de salário, e a gente ia para a ofensiva. Ninguém na esquerda chamou essa palavra de ordem como campanha. Para fazer uma exceção, o PCB falou disso na campanha eleitoral, mas nenhuma campanha nacional foi feita pelos trotskistas, por exemplo. Por quê? Porque são sindicalistas. O que lhes interessa é o trabalhador sindicalizado, empregado, porque eles querem o sindicato, não querem dirigir a classe trabalhadora para o poder, eles querem dirigir o sindicato, ter o poder do sindicato. Entende? Segunda questão, os trabalhadores estavam endividados. O governo do PT estimulou o consumo por meio da dívida, não por meio do salário. Aí quebrou a economia, todo mundo quebrou, ficou endividado, queimado no SPC, as pequenas empresas no Serasa. E qual era a solução? Exigir o cancelamento da dívida dos trabalhadores e pequenos empresários. Quem da esquerda levantou isso? Ninguém. Eu falei sozinho. Marginalizado, sem prestígio e tudo mais, falei sozinho. A solução seria exigir o cancelamento imediato da dívida dos trabalhadores e dos pequenos empresários. Aconteceu isso? Não aconteceu. Ninguém chamou essa proposta. Que enfrentava os bancos de frente, os comércios também, a Casas Bahia e tudo mais, enfrentava de frente. E aí qual foi a... Se o desemprego é um problema tão latente, a gente tem que ter uma proposta. Se a dívida dos trabalhadores e pequenos empresários é tão forte, a gente tem que ter uma proposta. Quando a gasolina estava alta, a gente tinha que ter uma proposta. Quando a gasolina estava muito alta, tá? Ainda está alta, mas eu tenho por mim que essas propostas que eu acabei de apresentar ainda estão firmes. O desemprego caiu, mas caiu porque as pessoas desistiram de procurar emprego, por exemplo, ou se tornaram vendedor de picolé nas paradas de ônibus e nos semáforos. Então, se uma pessoa vende doce ou água no semáforo, ela já não é desempregada para a estatística. Então a gente tem um desemprego, a gente tem mais pessoas desempregadas, se a gente considerar os autônomos, mais pessoas sem carteira assinada, vamos dizer assim de forma mais geral, do que pessoas com carteira assinada. O que exigiria uma redução drástica da jornada de trabalho com o mesmo salário. Tá? Eu tenho por mim, talvez a situação esteja mudando um pouco, mas eu tenho por mim que essas propostas ainda se mantêm firmes. O governo está fazendo, inspirado no Ciro Gomes, o governo está fazendo eu vou falar do Haddad já, vou até anotar aqui para falar dele.
tá? O governo está fazendo um programa de refinanciamento da dívida, de pagamento da dívida dos trabalhadores até uma certa quantia e tal. Veja bem, a forma como o governo está fazendo é totalmente oportunista. Ele está pegando dinheiro público para os bancos para pagar a dívida aos bancos, ou seja, os trabalhadores não vão ter um corte de juros e pagar só uma quantidade de forma parcelada. Não, na prática, os juros, o banco vai continuar cobrando os juros que cobra, e uma garantia de que ele vai ser pago é que o Tesouro Nacional, o governo, vai pagar a dívida do trabalhador com juros e tudo, se for necessário. Entende? Se for o caso, o governo paga com juros e tudo. Então, é um presente para os banqueiros, simplesmente isso. Vai melhorar a vida dos trabalhadores? Vai ter umas melhorias, mas o que é que os comunistas fazem nessa situação? A gente diz, a gente quer essa reforma, mas quer essa reforma e meia. O que o governo está propondo não é o bastante, queremos isso e mais um pouco. O Marx chamou de revolução permanente. Revolução permanente no sentido de que a gente não se limita ao que o governo reformista quer oferecer. A gente sempre exige mais. Então a gente tem que contrapor o programa do governo e do Haddad um programa nosso, tá? Que é o cancelamento, a anulação da dívida dos trabalhadores e pequenos empresários. Nem que para isso a gente tem que estatizar os bancos, tá? Como a gente está com uma crise econômica e a burguesia precisa derrotar o movimento dos trabalhadores e impor perda de direitos de forma agressiva, a democracia entra em crise, a democracia se desmoraliza e há a possibilidade de ditadura. Muita gente que é ditadora da classe média, com a esperança de que vai reduzir a violência, com a esperança de que vai poder acabar com a CLT, e há essa crise da democracia. A solução não é defender a democracia em si, nem defender o governo Lula, viu, Valério Arcari? Deixar esse recado aqui que ele não vai ver, o Valério Arcari. Ele era oposição ao governo Lula, hoje apoia o governo. A solução é a democracia socialista, ou seja, o Congresso pode fechar de duas formas, ou por golpe militar, ou e golpe fascista, se for o caso, ou por democracia socialista, por uma democracia superior. E isso está em jogo nos próximos anos e décadas, tá? No máximo décadas, poucas décadas, 1, 2 décadas. Por quê? Porque não tem saída para o capitalismo brasileiro, não tem, tá? Tem menos saída ainda para a Argentina, menos saída ainda para o México, menos saída ainda, a Bolívia nem se fala, Chile nem se fala, eles não têm saída mais no capitalismo, passou o tempo do capitalismo. O Brasil tem uma margem de manobra, mas também já encerrou, do ponto de vista absoluto encerrou. O Haddad, Lula tá velho, ele pode morrer, e o Haddad pode substituir o Lula como o próximo presidente ou daqui a 8 anos. Por isso, ele está tentando provar para os banqueiros e para os empresários que ele é um bom nome para a burguesia brasileira. Então, o que ele puder fazer para prejudicar os trabalhadores, o Haddad vai fazer, tá? O Lula não governa, o Lula viaja, quer se divertir e tudo mais, quer curtir a vida. Quem está cuidando da parte da economia é o Haddad. E a função dele é provar para a burguesia que ele pode ser um bom gestor do capital no Estado, para substituir o Lula como líder do PT. O Bolsonaro vai ficar inelegível, mas ele pode botar vai fragmentar, como diz um jovem marxista, que eu esqueci o nome dele agora, famoso, o Jones Manuel, né? Vai fragmentar a extrema-direita, a perda da capacidade de se eleger durante 10 anos do Bolsonaro, né? Ele cometeu crime de fato. Esse julgamento é político, mas não tem como ser, todo julgamento é político e depende de forças políticas, mas de fato ele cometeu os crimes que cometeu, dos quais ele está sendo julgado. Então não há uma perseguição especial como foi com o Dilma e tal, que foi um governo horrível. Dilma, eu sou adversário do governo Dilma, mas foi uma ilegalidade que aconteceu. Mas o Bolsonaro pode botar uns parentes, com menos simpatia, com menos possibilidade, mas pode botar os parentes
o que não é a morte total da extrema-direita. A extrema-direita só pode ser derrotada por fatores econômicos e políticos. Não é assim juridicamente que a gente vai resolver, tá? É isso, a gente está na conclusão do debate. Talvez a gente tenha que atualizar algumas propostas, né, de avaliação, e talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Eu estou aqui caçando para ver se eu esqueci alguma coisa. Mas é isso, essa é a análise de conjuntura que eu quero dividir com vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Eu voltei só para dizer uma coisa: o acaso também faz a história. Bolsonaro sabia da tentativa de golpe, não teve coragem, recuou e foi para os Estados Unidos. O Bolsonaro, a minuta do golpe que foi achado na casa de um dos seus apoiadores, demonstrava a tentativa. A coisa aconteceu de forma atrapalhada. Tentou-se criar o pretexto para o golpe em 8 de janeiro, não conseguiram. O governo foi esperto de não reprimir, saindo como o lado bom da história, ganhando moral. E eles saindo como o lado ruim. Uma parte dos militares foram contra a tentativa de invasão, ou seja, o acaso faz parte da história. Os Estados Unidos foi contra a possibilidade de golpe porque quer enfraquecer Trump, então não apoiaram o golpe para não apoiar o golpe, não ser um trampolim e um estímulo à extrema-direita, o Trump, o governo já era contra o Trump. Então aconteceram vários fatores que penderam contra o golpe, mas o regime tende a se fechar. Por quê? Porque está uma deterioração econômica, o que leva à luta de classes e leva a burguesia a querer impor derrotas dos trabalhadores. A crise da democracia não é uma crise abstrata, como pensam muitos. É uma crise porque ela não melhora a vida do povo. Simplesmente isso. Ela não melhora a vida do povo. E não melhorando a vida do povo, ela se desmoraliza. Então, há uma tendência que começou com Dilma, tá? A Dilma aprovou uma tal de lei antiterrorismo para fazer Olimpíadas aqui no Brasil, que é uma medida para fechar o regime, para começar a fechar o regime. Então, várias medidas foram sendo tomadas. No governo Temer, os militares passaram a fazer parte do governo. Depois, o governo Bolsonaro, os militares estavam mais ainda dentro do governo. Então, começou-se a tomar medidas de fechar o regime. Por exemplo, você reduzia a participação da esquerda nas eleições. Então, as medidas foram sendo tomadas gradualmente, de forma até inconsciente do ponto de vista histórico, mas que aponta para fechar o regime. Pode ser que não aconteça. Por exemplo, uma sociedade urbana é difícil manter um regime fechado. Tá? Você precisa de um fascismo muito pesado. Então você pode gerar regimes híbridos, semi-bonapartistas, mas as tendências são só duas: ditadura ou democracia radical, que é a democracia operária, socialista, revolucionária, direta. Tá bom? Então é isso, eu queria deixar esse adendo no vídeo e tamo junto.